Eu queria falar para vocês sobre eventos corporativos, mas antes vamos conversar nós dois aqui com o pessoal que está participando. É assim, a pessoa que compra ações ou compra fundos imobiliários e tem que ficar atento, acompanhar no site da empresa ou nos sites especializados, como esse, por exemplo, que eu mostrei aqui na tela, né, que é o Status Invest, ou outro também que você da sua preferência, os eventos corporativos, que acontece muito. Às vezes você está lá, você vai consultar a sua carteira de ações e você se surpreende e fala, puxa, mas eu tinha 100 ações da empresa X e agora eu tenho só um. O que aconteceu? Eu perdi 99 ações. Ou então eu tinha 1.000 ações, agora eu tenho 2.000 ações. Eu tinha 1.000 ações, tenho 1.100, ganhei mais 100 ações. Então tem todos esses eventos corporativos que acontecem, ou então tem aquela cisão, né, que acontece, que a empresa separa, ou então fusão, que uma empresa adquire a outra. Então são vários eventos corporativos que acontecem e você tem que estar informado para ver como que você vai saber o resultado, se você, por exemplo, vai receber um dinheiro, se tem que apurar imposto de renda sobre esse dinheiro, se você, quando vender, se vai ter lucro ou prejuízo, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, precisa, por isso, acompanhar essa questão. E tem três fatos que ocorreram agora recentemente que eu queria mostrar, só para ilustrar isso, essa questão de eventos corporativos. Primeiro, eu queria falar do Banco do Brasil. Vou colocar na tela aqui. Banco do Brasil, o que aconteceu em abril? É a ação BBAS3. Banco do Brasil aconteceu que houve um desdobramento, chamado split, Danilo, que quando as ações multiplica o número de ações que você tem. Só que o que acontece? O total que você pagou nela, o preço que você pagou nela, continua o mesmo. Só que se a ação valia R$ 50 e dividiu em dois, cada ação vai valer 25, mas o total de ações vai continuar o mesmo. Então, o Banco do Brasil, quem tinha em 15/4 as ações do Banco do Brasil, a partir desse dia em diante, passou de 1 para 2. Então, quem tinha 100 ações passou a ter 200. Quem tinha 1.000 ações passou a ter 2.000. Então, o preço da ação, lógico, dividiu também por 2. Então, não muda nada. A sua participação na empresa continua a mesma, você só dobrou o número de ações, mas todo mundo também que tinha ações também dobrou. E quem comprar ou vender ações a partir daquele dia já vai nessa nova regra, desse novo valor. E vou falar do negócio bom aqui que chama bonificação. Tem uma ação que teve bonificação recentemente, que é a CEMIG 4. Peguei só como exemplo essa ação, porque aconteceu agora há poucos dias, né? Então, a bonificação é que ao invés de você receber, por exemplo, dividendos, a empresa resolve te dar mais ações. Ela emite uma quantidade de ações, uma porcentagem de ações, né? E distribui para quem tinha ações naquela determinada data. Então, todo mundo que tinha, Danilo. Deixa eu pegar aqui, chegar aqui. Não é aqui, não. Aqui, ó. Todo mundo que tinha ações no dia 29 de abril, a partir de 3 de maio, recebeu 30% a mais de ações. Então, quem tinha 100 ações recebeu 30 ações novas da CEMIG 4. E, apesar dela receber isso de graça, isso aí para fim de imposto de renda, cada ação dessa vai ter o custo de R$ 5. Então, ela vai pegar essas 30 ações que recebeu, multiplicar por R$ 5 e acrescentar ao valor total daquelas 100 ações que ela tinha antes e dividir por 130 para chegar no preço médio. Aí, quando ela vender essas ações, ela vai calcular o lucro ou o prejuízo em cima desse novo preço médio. Não é isso? O que você tem a dizer para mim aí, se eu estou É, falando? o legal da. Assim, todos esses eventos, Uhum. desdobramento, grupamento, bonificação, eles não mudam o valor de mercado, né? O valor de mercado da empresa continua igual. O que muda é a quantidade de ações. Então, às vezes você tem mais, às vezes você tem menos, ou você ganha umas ações, mas o valor de mercado de um dia para o outro é o mesmo. Mas a vantagem da bonificação é isso aí que você falou do preço médio, né? Normalmente entra com o preço médio mais baixo. Então, Isso.
Pode Menos ser vantagem ou Itaúsa, né? desvantagem, né? Porque aí se você pagar, se você vender, você vai pagar imposto. Então, Se a Itaúsa você. não, né? Ela fez a Itaúsa bonificação não. e o valor da ação bonificada foi maior do que o Isso, preço de mercado no dia anterior. Então, isso. o preço médio das pessoas aumentou, mas o valor de mercado continua igual. Continua igual, ou então cai um pouquinho, né? Às vezes cai um pouquinho porque naquele dia acontece alguma coisa, mas a questão dos dividendos, os dividendos, se você recebesse dividendos, é ganho isento, né? Às vezes pode até cair um pouco o valor da ação no mercado, porque você recebeu dividendos, mas é um ganho isento. Agora, a bonificação é um ganho isento, mas depois pode se tornar tributável se você tiver lucro na venda posteriormente, né? E quando acontece uma cisão também, às vezes sai uma porcentagem daquela ação, diminui o preço da ação e você ganha uma outra ação. Aí você tem que pegar o custo que você pagou naquela ação e fazer o rateio também. Às vezes 6%, 7%, aí tudo isso aí tem um documento que é emitido pela empresa. Você tem que ler aquele documento, né? O fato relevante, o comunicado, que inclusive vou mostrar um comunicado agora aqui, do próximo assunto, que é do grupamento da Magalu, MG ali, o 3, que aconteceu agora também. Levei um susto na hora que eu vi, falei, nossa, mas a pessoa tinha 100 ações, agora só tem 10. O que aconteceu? Aí fui lá verificar, tinha acontecido esse grupamento. Então você tem que estar atento com relação a isso, porque senão você pode, depois, na hora de vender a ação, levar um susto, né? E aí quando aconteceu o grupamento, é o contrário do desdobramento, porque aí, por exemplo, se o preço de custo era R$ 50 e teve o desdobramento de 1 para 2, passou o preço de custo unitário para 25. No caso do grupamento, se o preço de custo da ação era R$ 10 e foi, por exemplo, de 10 para 1, aquela ação passou a valer R$ 100 de custo, né? Aumentou 10 vezes o valor de custo unitário daquela ação, que é o caso da Magalu. Rapidinho, para que vocês possam entender o que aconteceu. Isso aí foi comunicado com antecedência para que todo mundo tomasse conhecimento. Então está aqui, a proposta de grupamento da totalidade das ações. Então todas as ações da Magalu foi feita a proposta e a Assembleia Geral lá aprovou, na proporção de 10 ações para uma, da mesma espécie, e a consequente alteração do número de ações em que se divide o capital social, ficando a diretoria autorizada a praticar os atos necessários à efetivação do grupamento nos termos da proposta. Então, como é que foi os termos da proposta? Foi concedido um prazo de 30 dias, contados a partir dessa data, isso aconteceu em 24 de abril, até o dia 24 de maio, para que os acionistas, a seu livre e exclusivo critério, ajustem suas posições acionárias em lotes múltiplos de 10. Então, quem tinha ação fracionária poderia comprar mais ações ou vender algumas ações para ficar com o número, ou vender tudo, né, ou comprar mais, para ficar com o número que depois do dia 24 de maio, essas ações ficassem no múltiplo de 10, né, mediante negociação privada no ambiente da B3, e as ações não gerem frações, né. Então, diferentemente, por exemplo, das ações do Grupo Casas Bahia, que se desse alguma fração, a empresa cobriu essa diferença para completar. Então, se você tinha lá, Casa Bahia foi 25 para 1. Você tinha 20 ações, você fica com menos de 1. Então, aí a Casa Bahia pegou e completou para você ficar com 1. No caso da Magalu, não. Houve o grupamento de 10 para 1 e vai gerar fração. Então, se você tinha um número quebrado de ações, você vai dividir por 10, né? E o que sobrar quebrado vai gerar uma fração que vai dizer aqui embaixo o que eles vão fazer com isso. O caso da Magalu, na verdade, é o normal. É, Diferente foi a o Casas padrão, Bahia né? que fez isso de completar as ações. A Casa Bahia foi Mas o com dó do normal é povo, esse aí né? que o Elias vai falar agora, que Que está acontece. acontecendo agora, né? Então a pessoa tinha que ou vender ou comprar ações nesses 30 dias que foi avisado, que foi comunicado, e, por exemplo, às vezes a pessoa não recebeu esse comunicado ou não procurou saber, né? Mas quem está ligado, quem tem ações, é bom estar sempre ligado e acompanhar os eventos corporativos por causa disso. Após o decurso do prazo, após o decurso do prazo, as ações passarão a ser negociadas já considerando o grupamento. No primeiro pregão,
após o encerramento do prazo, ou seja, a partir de 27 de maio. Então, até dia 24 de maio, era o prazo para a pessoa comprar ou vender ação sem o grupamento. E aí, passou o fim de semana, no outro dia, que começou dia 27 de maio, já caiu de 10 para 1. Né? Aí, o que eles estão dizendo aqui? Eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão separadas, aglutinadas em lotes inteiros. Vai pegar um pedacinho meu, um pedacinho seu, um pedacinho do outro, vai juntar todas as frações e vai dar um total de X de ações. Né? E serão vendidas, alienadas quer dizer vendidas, em leilão a ser realizado na B3, observando as regras previstas no Manual de Procedimentos. E os valores resultantes dessa alienação, formadas a partir das frações remanescentes, serão disponibilizados proporcionalmente em nome do respectivo acionista, após a liquidação financeira da B3. Então, se você tinha lá 73 ações, ficou com 7, né? Dividiu por 10, e aquelas 3 que sobrou, virou uma fração, e aí vai ser juntada pela Magalu, a Magalu vai vender na bolsa, e aí esse dinheiro vai pagar para você, vai cair na sua conta da corretora, referente a essas 3 ações que sobrou do grupamento. Né? Então, voltando aqui então no status invest, MGLU 3. Então, está aqui o comunicado, está aqui embaixo o comunicado, mas aqui está aqui a parte do grupamento. Dia 24/5 foi a datacom, então nesse dia foi o dia base, a data base para poder fazer esse grupamento, e o fator foi de 10 para 1. Então, de cada 10 ações, a pessoa ficou com um só. Só reforçar que no caso da bonificação, às vezes acontece isso aí também. Leilão de frações. Às vezes aumenta 5% É e verdade, aí dá, por exemplo, tem 90 ações, aí é verdade, é verdade. 5% aí às vezes dá 4 ações Dá inteiras e 4,5, um né? pedacinho e 4,5. Aí dá quatro e casos meio assim é também. feito que recebe em dinheiro, né? É É. verdade, bem lembrado isso aí. Importante isso aí, porque às vezes depende do total de ações que a pessoa tem, né? O que é esse OPA, Danilo, que o Ariel está falando aí? Opa, é OPA, oferta, é quando a empresa pública de ações. decide sair da bolsa, né? Então, acho que teve um caso que era Hum, ano passado, foi NBR, Energias Brasil. isso. É, essa mesmo, que é a empresa, mas ela é controlada por uma empresa EDP Portugal. Então eles Ela decidiram não, sair da não quis bolsa. mais. É. Aí recolheu Aí, todas as ações, né? isso. E aí tem os casos em que isso acontece. Eu recomendo, quando você tem a certeza que isso vai acontecer, você vende a ação. Que aí você Vende não antes fica de o preso. preço cair, né? A empresa avisa que vai fazer isso, né? Tem a assembleia decidindo. Aí eles vão definir o valor que eles vão recomprar as ações. Então eles podem recomprar por um valor acima do valor de mercado ou abaixo. Por baixo. E Então aí isso você aí fica refém, vai né? dar muito trabalho. Se ela Então, falar que vai comprar e pagar um valor X lá, você não tem. Ou você é, vende antes, ou você acaba tendo que se a aceitar empresa aquele valor. decidiu que vai sair da bolsa, você já vai quando você tem a confirmação definitiva disso. Eu acho mais razoável você já vender a ação do que você esperar esse evento acontecer e a ação sumir do home broker e Uhum. depois o dinheiro aparecer lá. Isso eu acho É, que é mais estressante do que você isso. liquidar a posição conscientemente. Se você tem ações daquela empresa ou pretende comprar ação daquela empresa, já começa a acompanhar já todas as Isso. informações, notícias de fontes seguras, né? Vai na E fonte direto, para também não ter dor de cabeça. se atentar que, às vezes, quando a empresa divulga isso, ela não está efetivamente saindo, ela está convocando uma assembleia para definir se os acionistas aceitam aquele valor que a empresa está oferecendo. A Cielo tá nessa agora. Na verdade, a Cielo ela tem esses ruídos de que ia sair na bolsa desde, nossa, muito tempo atrás. Falando que Uhum. o Banco do Brasil queria fechar e muitos anos. Parece que agora é algo realmente sério, né? É, Mas tem esse ruído já há muito tempo. Então, quem às vezes
ouviu esse ruído e vendeu lá atrás, a ação ficou mais anos e anos aí, né, na bolsa. Então, não foi lá quando saiu a primeira vez. Uhum. E saiu, aí eles negaram, aí depois teve o ruído de novo, eles mandaram aquele fato relevante falando que não estavam pensando nisso, e agora parece que realmente vão sair da bolsa.